Lucas 3, a gente vai ler 4 versículos. Lucas capítulo de número 3, versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor. Lucas 3, 21. Ao ser todo o povo batizado, amém? Todos achamos? Amém. Ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. E aconteceu que, enquanto ele orava, o céu se abriu. Que nessa manhã os céus se abram sobre nós também. Posso ouvir um amém? E aconteceu que, enquanto ele orava, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E do céu veio uma voz que dizia: Você é o meu filho amado, em você me agrado. Vamos para o capítulo 4, versículo 1. Diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, depois de ser batizado, e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Só o versículo 1. E vamos para o versículo 14. Então Jesus, no poder do Espírito, voltou para a Galileia, e a sua fama correu por toda aquela região. Amém? Vamos orar, Pai. Nessa manhã nós estamos aqui na tua casa, Senhor, para te adorar, para te bendizer, para exaltar o teu nome, Senhor, e também para receber de ti tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Então, nesta manhã, Senhor, ministra sobre as nossas vidas, que o Senhor venha falar aos nossos corações. Oh, Deus, cala toda a voz interior, cala toda qualquer perturbação contra a pregação da Tua palavra, que tudo isso caia por terra, Deus, e a Tua palavra seja pregada com total liberdade. Amém. Como nós lemos aqui, que nesta manhã os céus se abram, Pai. Amém. Mas que não somente os céus se abram, que nesta manhã o Teu Espírito desça, o Teu Espírito opere, o Teu Espírito se manifeste nesta manhã, fazendo as Tuas maravilhas, fazendo aquilo que só o Senhor pode fazer. E desde já nós daremos a Ti toda a honra, toda a gratidão, toda a glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Aqui nesse texto que nós lemos, nós vemos o início do ministério do Senhor Jesus. Jesus, ele iniciou seu ministério exatamente neste ponto. Aqui, ele deu início àquilo que Deus tinha com a vida dele. Ele deu início àquilo que Deus tinha como ministério para ele, a obra que Deus havia entregado nas mãos dele. Ele deu início aqui neste momento, em obediência e cumprindo a justiça que Deus tinha para a vida dele, com a vida dele. E é interessante a gente observar que Jesus, ele iniciou esse momento com a obediência. Ele iniciou esse momento em submissão completa àquilo que Deus tinha com ele. E aqui eu queria já trazer isso para nós nesta manhã. A obediência, querido, ela abre os céus sobre as nossas vidas. A obediência a Deus, ela abre o caminho que Deus tem para as nossas vidas. A obediência a Deus, ela nos leva a cumprir aquilo que Deus tem para nós. Você sabe que Deus tem uma obra com a sua vida? Amém. Você sabe que Deus ainda tem algo a fazer na sua vida? Amém. Você sabe que Deus tem alguma coisa para realizar na sua vida e através da sua vida? Amém. Mas para isso acontecer, é necessário que Deus encontre em nós, assim como encontrou no Senhor Jesus, um coração obediente. Um coração que siga o seu chamado, um coração que siga o seu caminho, um coração que siga as suas orientações. No caso de Jesus, por exemplo, ele não precisaria se batizar. Porque o batismo está ligado ao quê? Batismo de arrependimento de pecados. Era esse o batismo que João estava batizando ali. Jesus tinha pecados para se arrepender? Não. Mas ele, mesmo sem ter pecados, ele seguiu em obediência a Deus para cumprir a justiça. Ele, mesmo sem ter pecados, ele cumpriu a justiça de Deus por mim e por você em tudo, até naquilo que era o batismo nas águas aqui. Então ele seguiu em obediência a Deus para cumprir o chamado que Deus tinha com a vida dele. Então nesta manhã,
no primeiro dia de junho, nesta manhã, diante desse convite que Deus colocou no coração do nosso pastor para nós, de nós sermos pessoas cheias do Espírito Santo, guiadas pelo Espírito Santo nesse mês e tomar toda a vida. Eu posso ouvir um amém? Amém. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, meu irmão, se você quer ser direcionado pelo Espírito Santo, se você quer viver no poder do Espírito Santo, que haja obediência em nós, que haja submissão em nós. O livro de Atos vai nos dizer que Deus, Ele derrama o seu Espírito àqueles que lhe obedecem. Você quer ser cheio do Espírito Santo? O amém já diminuiu, já não sei. Vou te dar mais uma chance. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Viva uma vida de obediência. Viva uma vida em submissão a Deus. E você vai ver coisas extraordinárias acontecendo na sua vida. E o que eu achei interessante, e por isso eu fui ler lá também o último versículo, tem uma frase ali no último versículo, depois eu vou falar sobre outras coisas, mas eu queria frisar isso. Tem uma frase no último versículo, não sei se você percebeu, mas diz que depois dele sair da tentação e passar por isso tudo, o nome dele passou a ser conhecido em toda aquela região. Você percebeu isso no texto? Não? Vamos lá. Versículo 14. Olha o que diz aí. Então Jesus, no poder do Espírito, voltou para a Galileia. E a sua fama correu por toda aquela região. Sabe o que me chamou a atenção aqui? Qual milagre Jesus operou? O seu silêncio diz muita coisa. Você está certo. Nenhum milagre. Você ficou pensando aí, mas você está certo. Nenhum milagre foi operado. Qual sermão Jesus pregou? Você está certo. Não pregou nenhum sermão. Então qual foi a fama de Jesus que correu? A sua obediência. A sua submissão ao Pai. Às vezes nós ficamos muito preocupados em fazer milagres. E eu quero que milagres aconteçam. Eu quero viver milagres. Eu quero ver milagres. Eu quero operar milagres. Você quer também? Amém? Às vezes nós ficamos muito preocupados com o nosso discurso. Eu quero pregar. Eu também quero pregar. Eu quero falar do amor de Deus para pessoas, para que elas se convertam, para que elas sejam salvas, para que elas sejam fortificadas e edificadas no Evangelho. Amém, meu irmão? Amém. Mas Deus também fala através da obediência do seu povo. Deus também fala através da submissão do seu povo. Então nesta manhã há um convite de Deus para nós. Vamos operar milagres para fazer o nome de Deus glorificado, sim. Vamos sim pregar o Evangelho para fazer o nome de Deus glorificado, sim. Mas vamos glorificar e exaltar o nosso Deus também com a nossa obediência e o nosso testemunho de submissão ao Senhor, porque a nossa fama correrá mais longe do que nós imaginamos pela submissão que temos ao Senhor. Diga amém. Olha para o seu irmão e fala para ele: a sua obediência está falando alto no céu. A sua submissão fala alto nesta terra, meu irmão. Glória a Deus, aleluia. Amém, meu irmão? Então nós vemos aqui nesse texto, Jesus então iniciando seu ministério. E ele faz questão de iniciar o seu ministério depois que ele foi revestido pelo Espírito Santo. Depois que ele foi batizado com o Espírito Santo, se é que eu posso dizer assim. Depois que ele foi revestido de poder do Espírito do alto para exercer a sua função, o seu ministério. E aqui eu queria trazer isso para nós, queridos. Nós também fomos chamados a uma obra. E Jesus nos ensinou e nos comissionou para fazer a obra dele. E ele nos deixou a si mesmo como exemplo. Ele disse: aquele que vier após mim fará as mesmas obras que eu faço. Amém. E fará obras ainda
maiores. Aleluia. Então, se ele precisou ser revestido de poder, nos dando exemplo para executar a obra do Pai, o que é que ele espera de mim e de você hoje? Que nós também sejamos revestidos de poder para fazer a obra que ele nos outorgou a fazer enquanto nós ainda estivermos nessa terra, enquanto ele ainda não vier nos buscar. A igreja ainda depende, ainda carece do poder do Espírito Santo. E se você está aqui nesta manhã e reconhece a sua dependência do Espírito Santo, erga as suas mãos e bendiga ao Senhor e fale com ele nesta manhã: Pai, enche-me do teu Espírito, batiza-me com teu Espírito, porque eu preciso de ti, meu Senhor. Glória a Deus. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Então, da mesma forma que o Espírito encheu Jesus para ele poder fazer aquilo que Deus o chamou a fazer, da mesma forma o Senhor Jesus falou para os seus discípulos lá em Atos capítulo 1, versículo 8, que nós conhecemos, quando diz que vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas para levar o Evangelho até Jerusalém, a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Amém. Então, o mesmo poder que estava sobre Jesus é o mesmo poder que está sobre nós hoje. Amém. O mesmo poder que estava disponível para Jesus fazer os milagres e fazer as maravilhas que fez, pregar a forma que pregou e viver da forma como viveu, é o mesmo poder que está sobre nós hoje. Amém. E eu gosto de dizer isso porque o Espírito Santo tem diversas teorias enganosas que colocam o Espírito Santo somente como uma manifestação do poder de Deus. O Espírito Santo não é a manifestação do poder de Deus. Ele é Deus também. Amém. Ele não é simplesmente uma força motriz de Deus, não. Ele é o próprio Deus também. Ele faz parte da trindade divina, que tem o Pai, que tem o Senhor Jesus como Filho, e tem o Espírito Santo também. Ele é Deus junto com a trindade. Sendo Deus, ele também é onipotente. Ele também é todo-poderoso. Ele também pode fazer tudo aquilo que ele quiser fazer, porque ele é Deus. E esse Deus todo-poderoso é aquele que Jesus enviou para habitar em nós e para estar conosco enquanto estivermos nessa terra. Então hoje, nesta manhã, eu e você que estamos aqui reunidos, o Deus onipotente, a presença do Espírito Santo está nesse ambiente, porque nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus. Mas a presença do Espírito Santo também está em mim, também está em você, porque cremos em Jesus e ele se torna, nós nos tornamos então templos, santuários do Espírito Santo. Então ele mora aqui, ele habita aqui, ele vive aqui em nós. Você entende isso então? Eu não ando mais sozinho, porque o Espírito Santo está comigo. Seja nos momentos bons, seja nos momentos ruins, o Espírito Santo não me abandona. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? E como nós lemos aqui, de propósito, nós vemos que Jesus saiu então no poder do Espírito para cumprir o chamado dele. Nós lemos aqui que o poder do Espírito veio sobre Maria, no Lucas capítulo 1, eu falei no ofertório, e o impossível aconteceu. Então o Espírito Santo está na minha vida, está na sua vida. Eu posso ouvir mais um amém? Amém. Você que tem o Espírito Santo aí, diga amém. Amém. Ele está em nós. Eu preciso ter essa convicção, preciso ter essa fé, essa confiança, essa certeza de que ele está comigo em todo o tempo. Diferente do Antigo Testamento, em que o Espírito vinha e falava com algumas pessoas e se retirava, porque não podia habitar ainda nele, na pessoa. Vou falar isso um pouco mais tarde explicando. Mas hoje não. Hoje eu não vivo de visitações. Hoje o Espírito Santo de Deus ele está presente na minha vida em todo o tempo. Aleluia. Eu preciso ter essa convicção. O Espírito Santo não está na minha vida só quando eu falo em línguas.
O Espírito Santo não está na minha vida só quando eu sinto um arrepio, ou quando eu sinto um calor, ou seja lá qual é a manifestação do Espírito que você sente. Não, o Espírito Santo não está comigo só quando eu canto, quando eu prego, quando eu faço algo para Deus. Não, o Espírito Santo de Deus, Ele está na minha vida e está na sua vida em todo o tempo. Eu durmo, Deus está comigo. Eu acordo, Deus está comigo. Eu estou na igreja, Deus está comigo. Eu estou na minha casa, Ele está comigo. Eu estou enfrentando meus desafios, Ele está comigo. Em todo o tempo, Ele está conosco. Amém, meu irmão? Eu preciso ter essa convicção. Deus não me abandona. E a presença do Espírito Santo, ela nos dá poder, capacitação. E eu queria falar sobre isso. O poder de Deus está liberado sobre a nossa vida. Lembrando que o Espírito Santo, ele é onipotente como ser divino. Ele é uma pessoa onipotente. Então ele pode fazer qualquer coisa. Que é da vontade dele, é claro. Então eu queria falar sobre esse poder do Espírito que está liberado sobre as nossas vidas. O poder do Espírito, ele está liberado sobre as nossas vidas, e esse é um dos trabalhos dele, para nos convencer, queridos. Nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele tem poder para nos trazer e nos levar ao verdadeiro arrependimento, nos conduzindo a Cristo. Então é muita pretensão, às vezes, nossa, de pregadores, achar que é a gente que vai convencer alguém a mudar de vida. É muita pretensão nossa achar que é a nossa palavra que vai fazer com que a pessoa largue o pecado dela. É muita pretensão nossa achar que é a nossa inteligência que vai fazer com que as pessoas mudem. Não. Só tem um que tem poder para transformar. Só tem um que tem poder para nos convencer dos nossos pecados. Não é o meu português, não é o meu gritar, não é o meu falar. Eu preciso ensinar o Evangelho, sim. Mas é Deus quem está convencendo a cada um de nós a mudar de vida, a largar o pecado. E nesta manhã não é diferente. O Espírito Santo de Deus, Ele está aqui nesta manhã. Eu posso ouvir mais um amém? E Ele está aqui também para confrontar as nossas vidas e dizer: larga esse pecado, essa vida está te destruindo, essa vida está te afastando de Deus. Abandona isso enquanto ainda é tempo. Abandona isso enquanto a tua voz, teu ouvido ainda está sensível à voz do Espírito. Ele te trouxe aqui nesta manhã não é à toa, é porque Ele quer te trazer para mais perto dEle. Então abandona esse pecado, abandona a vida de erro, abandona essa vida de desobediência e volta para o caminho. Se converte, se arrepende, meu irmão, porque ainda há restauração de Deus para nós. E o Espírito está nos mandando apontar o caminho para Cristo, dizendo: Ele é o Salvador, Ele é aquele que liberta, Ele é aquele que perdoa, Ele é aquele que salva. Então se achegue a Ele, busque a Ele, porque Ele é o teu Salvador. Diga amém. Poder do Espírito, queridos. Nós precisamos entender, porque a gente lê às vezes lá em Romanos capítulo 8, um texto maravilhoso que diz que nada nos separará do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir. Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Esse texto é lindo, mas eu quero que você preste atenção que ali não diz que o pecado não nos separa do amor. Isaías, capítulo 59, vai nos dizer que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Mas ele diz: os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus.
Deus continua podendo salvar. Deus continua com a sua mão estendida, podendo abençoar. E os seus ouvidos continuam inclinados. Eu amo o Salmo 113, que diz que Deus ele se inclina para ouvir o que se passa sobre a terra. E nesta manhã ele está inclinado para ouvir o que se passa na igreja Nova Vida do Catete. E o que ele quer ouvir é: Senhor, eu me arrependo. Senhor, me lava no sangue de Jesus. Senhor, eu confesso o meu pecado e reconheço que estou afastado, mas também reconheço que Jesus veio para me reaproximar do Senhor. Então me perdoa, me lava, porque eu creio em Cristo Jesus para me lavar e perdoar. É obra do Espírito Santo. O mundo está dizendo aí: viva no pecado, viva no erro. Mas o Espírito Santo está dizendo: se arrependa dos seus pecados e volte para Cristo. Se arrependa dos seus pecados e volte para a cobertura de proteção debaixo das asas do Onipotente. Amém. Poder para perdoar, queridos. Poder para nos levar de volta à reconciliação. Poder para nos levar de volta a uma vida que agrada a Deus. Só o Espírito Santo pode. Não é minha teologia. Não é a filosofia humana. Não. Só o poder de Deus. Mas uma segunda coisa que eu queria falar, além do perdão, é que Deus ele não só tem o poder de perdoar o pecado. Porque é isso que muitos têm pregado aí fora. Deus perdoa pecados. Mas vivem a vida toda errada e continua na prática do pecado. Isso é o que eles estão chamando aí fora, se você for pesquisar, de hipergraça. O que eles chamam de hipergraça? Você vive na prática do pecado, pede perdão a Deus e Deus perdoa, e você continua na prática do pecado. Essa hipergraça, que de hiper não tem nada, não é a graça de Deus, queridos. Porque a graça de Deus, ela se manifesta nas nossas vidas, não só nos apontando os nossos pecados. Só isso aí já é graça, dizer para nós: você está errado, o caminho que você está seguindo está te levando à morte. É a graça de Deus se manifestando, porque eu e você não merecíamos nada, merecíamos continuar caminhando para o inferno, mas Ele se apiedou de nós, dizendo: sai desse caminho enquanto é tempo. A graça de Deus, ela se manifesta também quando ela perdoa o meu pecado. Eu fiz aquilo que era errado, eu mereci o inferno, mas a graça de Deus me alcança e me perdoa, me lava e me restaura a comunhão com o Pai. Amém. Mas a graça de Deus, ela vai ainda mais além do que a hipergraça, porque ela não só me perdoa, mas pelo poder do Espírito Santo, eu já posso ver mãos erguidas nesta manhã. Pelo poder do Espírito Santo, eu já posso ouvir um glória a Deus nesta manhã, pelo poder do Espírito Santo de Deus que está nesta manhã neste lugar. Ele também transforma o pecador, para que eu e você não mais vivamos escravos do pecado, mas vivamos livres em Cristo Jesus, porque foi para a liberdade que Cristo me libertou. E se você nesta manhã já está sendo liberto, se você nesta manhã já está sendo transformado, aplauda ao Senhor e glorifique a Cristo pela obra maravilhosa que Ele está fazendo em você. O Espírito Santo, ele não só me perdoa e me conduz ao perdão, mas ele me transforma. Eu não sou mais escravo do pecado. Não. Hoje eu sou servo de Jesus. Aleluia. Servo da justiça. Isso é um processo que a Bíblia chama de santificação. Santificação não é ter uma auréola em cima da cabeça. Santificação não é ser um agente especial do céu. Não. Santificação é a obra do Espírito Santo nas nossas vidas, nos transformando cada vez mais à imagem e semelhança de Jesus. Diga para o seu irmão: eu vejo Jesus em você. Amém. Se você conhece ele há um tempinho, diga para ele: eu vejo Jesus mais em você hoje do que via quando você chegou aqui antes. Amém. Eu vejo Jesus em você. E se você consegue ver Jesus em cada um de nós aqui, se nós conseguimos ver Jesus uns nos outros, isso é a obra, é o poder do Espírito Santo agindo. Porque eu não consigo mudar pela minha própria vontade. Eu só posso mudar o exterior.
Eu posso mudar as minhas vestes, mas eu não consigo mudar o meu coração. Mas o Espírito Santo de Deus, ele age e transforma a gente de dentro para fora. É por isso que a gente falava palavrão e não fala mais. É por isso que a gente se vestia mal e não se veste mais. É por isso que a gente mentia e não mente mais. Não é simplesmente uma mudança exterior, mas é uma transformação no nosso interior que se reflete na nossa conduta externa. Eu posso ouvir um amém se você está me entendendo? Então o Espírito Santo, ele nos conduz ao perdão. Ele nos transforma. E ele... 2. Ele tem poder de nos unir, queridos. É obra do Espírito Santo. Nos unir. Nos levar à comunhão. E eu amo o texto de 1 Coríntios, capítulo de número 2, porque lá diz, a partir do versículo 9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém. Mas a gente para no versículo 9. O versículo 10 vai nos dizer que, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Porque o Espírito, ele perscruta, ele sonda até as profundezas de Deus. E ele revela ao nosso espírito. Então o Espírito Santo, ele tem o poder de nos unir ao Pai. Amém. Não é à toa que diz que o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E então em nós há um clamor, diz a carta aos Romanos, Abba, Pai. Esse Abba, Pai, é um clamor que sai do nosso espírito devido ao ministério do Espírito Santo em nossas vidas, testificando que somos filhos. Então, se eu sou filho, eu me sinto filho, então eu clamo ao meu Pai, Abba, Pai. Então, ele me leva a ter comunhão com o Pai. Eu, frágil, um miserável pecador que fui alcançado pela graça de Deus, consigo me relacionar com um Deus que é santo, com um Deus que é puro, com um Deus que é eterno, embora eu seja mortal, graças ao poder do Espírito Santo que está agindo em nós. Então, nesta manhã, Deus está aqui. Um Deus santo, um Deus puro, um Deus maravilhoso, um Deus eterno, ele está presente neste lugar. E também nós estamos aqui. Se nós estamos vivos na presença de um Deus santo, é graças ao poder do Espírito Santo, que consegue unir o pecador ao santo, que tem poder para nos levar em comunhão com o Pai e revelar o coração do Pai a nós. E também revelar o nosso coração ao Pai. Eu posso ouvir um amém? Amém. Mas nesta manhã, o Espírito Santo, falando de união ainda, de comunhão, ele tem poder, queridos, para unir as pessoas. Nós estamos aqui reunidos, não é porque a gente simplesmente gosta uns dos outros, gostamos uns dos outros. Não é simplesmente porque nos acostumamos a estar aqui, mas nós estamos aqui pelo poder do Espírito Santo. A carta aos Efésios, do apóstolo Paulo, no capítulo 4, vai nos dizer que nós devemos preservar a unidade do Espírito. Então não sou eu que gero a unidade na igreja, mas é o Espírito Santo de Deus que faz isso. Então, se nesta manhã nós vemos pessoas aqui de diferentes idades, nós vemos pessoas aqui de diferentes condições sociais, de diferentes condições intelectuais, de diferentes condições de todas as formas de nascimento, de tantas coisas, mas nós todos estamos aqui reunidos e estamos aqui em comunhão. E por como isso é possível, queridos, é pelo poder do Espírito Santo que está aqui entre nós e está nos unindo, está nos aproximando, está nos trazendo o amor de Deus em nossos corações. Amém. Nós estamos aqui reunidos por Ele. Se não fosse Ele, nós nunca conseguiríamos reunir esse mesmo grupo de pessoas no mesmo lugar. Amém. Mas pelo poder do Espírito Santo, não só estamos reunidos aqui, mas vivemos em comunhão, vivemos unidos, trabalhamos juntos, defendemos uns aos outros,
graças ao poder do Espírito Santo. Então, se nós estamos reunidos e unidos em nome de Jesus, é porque o Espírito Santo de Deus está nos unindo e nos aproximando uns dos outros. Então, nesta manhã, aperte a mão do seu irmão, aperte a mão da sua irmã e diga graças a Deus pela nossa comunhão em Cristo. Vivemos um tempo, queridos, em que a humanidade está cada vez mais se afastando uns dos outros. Em que cada vez mais as pessoas estão evitando se relacionar com outras por segurança emocional. Vivemos um tempo em que as pessoas até se relacionam, mas se relacionam de forma superficial. Porque dar bom dia, boa tarde, boa noite para as pessoas, isso não é relacionamento, isso é educação. Você falar que hoje vai chover ou que vai fazer sol, isso não é relacionamento. Você está tendo uma conversa trivial com alguém que você pode ter com qualquer pessoa em qualquer lugar. Mas se nós conseguimos ter pessoas reunidas num propósito, se nós conseguimos ter pessoas reunidas trabalhando em serviço do Rei Jesus, se nós conseguimos ter pessoas reunidas que, embora a gente possa até se ferir, se machucar uns aos outros, porque somos igreja, somos falhos, então a gente pode até se machucar às vezes uns aos outros, mas se a gente consegue ainda viver uma vida de perdão e de reconciliação, de restauração e manter a comunhão, e isso é o poder do Espírito Santo de Deus em nós, porque Ele é poderoso para fazer isso. Se fosse em outro lugar, se fosse em outros grupos, a gente abandonaria, a gente fugiria, a comunhão se quebraria. Mas nós cremos num Deus de milagres, que não tem só poder para curar o enfermo, que não tem só poder para levantar os mortos, mas Ele também tem poder. Olha para esse irmão que está do seu lado aí. Ele tem poder de nos fazer caminhar unidos como irmãos. Ele tem poder de manter a comunhão entre nós. Ele tem poder, querido. Mesmo diante do afastamento do plano e do propósito de Deus que a humanidade vive hoje, como diz a Bíblia, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Se o mundo lá fora está se afastando do plano de Deus, o Espírito Santo continua sendo plenamente poderoso para manter a sua igreja em comunhão e unida. Porque Ele é todo poderoso. Então, graças a Deus pela sua vida, pela minha vida hoje, nesta manhã, em que nós estamos como família de Deus, para celebrar a ceia do Senhor, em comunhão uns com os outros, porque todos fazemos parte do mesmo corpo. Diga amém. Mas, tem uma terceira coisa que eu ainda quero falar aqui. Ele tem poder para nos unir, fazer comunhão com o Pai e também nos unir uns aos outros como igreja. Deixa eu falar isso aqui, dá tempo. Não existem diversas igrejas, queridos. Embora, como organização humana, nós temos diversas denominações, no reino de Deus só existe uma igreja. É a igreja de Jesus. Amém. Quando nós formos arrebatados, todos iremos morar no mesmo lugar. Amém. Lá não haverá divisão entre assembleanos e Nova Vida e Batista. Lá não vai ter divisões nessas teologias que a gente às vezes se divide. Eu sou dessa teoria, eu sou dessa. Todos aqueles que estiverem em Cristo, eles estarão lá, juntos, em comunhão. Eu queria trazer isso para nós também, queridos. Que a gente possa ser aqueles cristãos que fazem a diferença. Eu me lembro que eu ia lá na Rocinha, tinha uma igreja, que as pessoas não cumprimentavam os outros irmãos da igreja. Se visse você não tivesse terno e gravata, eles não te davam a paz do Senhor. Como se o céu fosse só deles. Nós não podemos ser assim, queridos. Embora a gente possa pertencer à Nova Vida hoje e ter outras denominações, mas é o mesmo Espírito que está lá. Posso ouvir um amém? Amém.
Então eu vou andar em comunhão com eles. Ou pelo menos não vou ficar falando mal, não vou ficar atacando. Porque quando eu ataco a igreja, Deus não se alegra com isso. Então esta é uma manhã da gente deixar o poder do Espírito Santo nos unir ao Pai em primeiro lugar, nos reconciliando com Ele. Mas também é uma manhã de Deus nos reunir e unir uns aos outros. Amém? Amém? Será que o Espírito Santo tem poder para nos restaurar os relacionamentos? Amém. Eu creio num Deus de milagres que ressuscita mortos. Mas será que Deus pode me fazer conviver bem com esse irmão que me feriu? Amém. Ou será que Deus pode me fazer conviver bem com o irmão que eu feri? Eu só ouvi um amém, os outros, então, quando fala disso aí, me unir é bom, dá glória a Deus, mas agora quando a gente aproxima um pouco mais da realidade, aí o amém já começa. Ele tem poder, queridos, para unir. Ele tem poder. No grupo dos 12, tinha ali pessoas que eram do grupo de Herodes, que lutavam pela libertação de Israel do jugo romano. E no mesmo grupo dos 12 discípulos de Jesus, tinha Mateus, que era publicano, e que lutava e serviu o Império Romano por muito tempo. E Jesus conseguiu unir essas duas pessoas tão antagônicas dentro do seu ministério, para que elas pudessem servir ao reino de Deus. Amém. Então, nesta manhã, Deus está nos convidando a andarmos juntos. Nesta manhã, Deus está convidando a você que é de esquerda a apertar a mão do que é de direita e andar juntos. Porque acima da nossa convicção política brasileira está nosso serviço ao Senhor no reino de Deus. Posso ouvir um amém da igreja nesta manhã? Acima da sua convicção teológica, acima da sua convicção ideológica, está a nossa convicção bíblica daquilo que Jesus nos chamou a fazer. Posso ouvir um amém? Ah, o pastor está pregando política. Não, o pastor exatamente está despregando a política para pregar o reino de Deus. Aleluia. Para que isso não nos divida, mas que o reino de Deus e o poder do Espírito opere em nossas vidas e nos una em Cristo. Glória a Deus. Amém, meu irmão? Para terminar, Ele tem poder para nos fazer cumprir a missão, queridos. Ele nos chamou para duas missões específicas. Hoje você está cumprindo uma missão, porque Jesus nos chamou e nos comprou e veio para nos salvar, para separar um povo para si, um povo que o servisse e o adorasse de todo o coração. Então, nesta manhã, nós estamos cumprindo o chamado de Deus para as nossas vidas. Estamos aqui bendizendo e adorando ao Senhor, reunidos dizendo: Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é bendito. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Como diz lá no Apocalipse, estamos aqui reunidos para bendizer a obra maravilhosa que Jesus, o Cordeiro de Deus, realizou e dizer: Ele é digno de receber a honra, a glória, o poder, o domínio, porque Ele reina pelos séculos dos séculos. Nesta manhã, você que é salvo, você que é lavado no sangue de Jesus, adore a Ele, bendiga a Ele, glorifique a Ele, cumpra essa missão que Ele colocou sobre as nossas vidas. Glória a Deus. Amém, meu irmão? Fomos chamados para adorar. Fomos chamados para bendizer ao Senhor, para glorificar o seu nome.
Às vezes a gente esquece disso. A segunda coisa que eu vou falar é sobre pregar o Evangelho, sobre missões. Mas às vezes a gente acha que a obra da igreja é só pregar o Evangelho. Não, nós temos que pregar o Evangelho e fazer o nome de Deus conhecido. Mas nós também precisamos lembrar que estamos aqui para adorar. Então você vem a um culto não só, meu irmão, para ouvir uma adoração, não só para estar envolvido num ambiente de adoração, mas eu e você viemos aqui também para adorar. Então mais uma vez, levante sua mão, adore você ao Senhor, bendiga você ao Senhor, preste o seu culto nesta manhã, Deus dizendo: eu te adoro, eu te bendigo, eu vim aqui para ter um encontro com o meu Salvador e fazer o nome dele conhecido e exaltado através da minha vida. Diga amém. Eu tenho poder para isso, meu irmão. Eu tenho poder para vir adorar o Senhor, poder para levar o Evangelho à frente, a pregação do Evangelho. Eu não tenho como fazer essas coisas sem o poder do Espírito, porque há uma oposição. Não vou mentir para você. Há uma oposição. Há um inimigo que tenta combater. Há um inimigo que tenta dizer: sai da igreja. Há um inimigo que tenta dizer: não vai para a igreja hoje não. Mas é o poder de Deus que fala: fica aqui. Não abandona a sua fé, guarda a tua coroa, não abra mão daquilo que eu tenho feito na sua vida, não abra mão da comunhão, não abra mão do ministério, não abra mão da sua presença na igreja, não abra mão de você prestar o seu culto e adorar o Senhor, não abra mão daquilo que Deus te chamou a fazer. Ele quem desperta a gente, acorda e vai para a igreja. Lembra da tua mãe, do teu pai, acorda, vai para o colégio. É o Espírito Santo a cada manhã dizendo: acorda, hoje tem culto, hoje é culto de ceia. Vai para minha casa, para me adorar, para bendizer o meu nome, para ouvir a minha palavra. Levanta e vai, porque é o Espírito Santo te revestido de poder, te dando ânimo para você permanecer firme na casa do Senhor. Quer aplaudir? Aplauda ao Senhor, que é o seu melhor. Eu reconheço, querido, momentos da minha vida em que eu só vim para a igreja por causa de Deus. Se não fosse o poder de Deus na minha vida, eu não tinha conseguido vir. Mas o Espírito Santo, ele tem poder para fazer isso, para nos levar a cumprir a missão, para levar a pregar o Evangelho, a falar do amor dele, fazer o nome dele conhecido, vencendo todas as oposições que o inimigo e o mundo possam trazer sobre as nossas vidas, ou tentar trazer. Pelo poder do Espírito, eles podem ser vencidos. Pelo poder do Espírito, a igreja tem prevalecido ao longo da história, como a gente canta aqui. Estamos de pé. O Coliseu não parou a igreja, estamos de pé. O Império Romano não parou a igreja, estamos de pé. O nazismo não parou a igreja, estamos de pé. As perseguições do comunismo não pararam a igreja, estamos de pé. Estamos pregando o Evangelho, estamos continuando. Não é pela força do homem, não é pela nossa capacidade, não é porque temos representantes no Congresso, mas é porque temos um representante no céu, que é o próprio Espírito Santo, e que ele está agindo na terra com poder, capacitando os seus servos para continuar elevando a missão avante, porque ele é conosco. Diga amém e aplauda o Senhor com o seu melhor. Feche seus olhos. Chamar aqui os irmãos já para se prepararem. Estamos aqui nessa manhã, Pai, reconhecendo a nossa total dependência do Senhor. Que nessa manhã sejamos, que o céu se abra, como nós lemos no texto, que o Senhor desça, que ao participarmos desta ceia, o Senhor venha operar de forma maravilhosa em nossas vidas. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Essa ceia, ela não pertence a mim, ao pastor Roberto ou à Nova Vida. Ela é a ceia do Senhor. Então, se você está aqui e está em comunhão com Cristo, essa ceia é para você. Se você está aqui, ainda que você diga: eu estou em pecados, mas se você quiser abandonar os seus pecados hoje,
essa ceia também é para você, porque Cristo tem poder para te restaurar. Então que nessa manhã você participe da mesa. Participe da mesa do Senhor. Você pode servir? Nessa manhã você participe da mesa do Senhor. Saia da mesa do inimigo. Saia da mesa do pecado. Porque a mesa do pecado só nos leva ao que não presta. Mas a mesa do Senhor, ela traz vida, ela traz bênção, ela traz o poder de Deus sobre as nossas vidas. Então essa é uma manhã de arrependimento, essa é uma manhã de conversão, essa é uma manhã de perdão e de milagre de Deus para as nossas vidas. Você que já pegou o seu cálice, abra aí com cuidado. Pegue seu pedaço de pão. Pai querido, nós estamos aqui nesta manhã, de posse desse pedaço de pão, reconhecendo a nossa total dependência do Senhor. Precisamos de Ti, Pai. Dependemos do Teu Santo Espírito para viver nesta terra. Então nos perdoa todo senso de independência. Nos perdoa toda a incredulidade. Nos perdoa, Pai, a soberba de achar que a gente ia fazer alguma coisa. Ó Santo Espírito de Deus, nos convence dos nossos pecados nesta manhã de ceia. Nos conduz ao verdadeiro e genuíno arrependimento. Nos leva a crer, Senhor. Talvez alguém chegou aqui achando que a vida dele acabou, que não tem mais jeito. Aponta para Jesus, Senhor, e mostra para essa pessoa. Convence ela que em Cristo há jeito, em Cristo há solução, em Cristo há restauração, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós abençoamos esse pedaço de pão, Senhor, que representa o corpo do Senhor Jesus, que foi morto na cruz. Seu sacrifício, seu perfeito e completo pelas nossas vidas. Restaura a nossa comunhão com o Senhor, Pai. Restaura a nossa comunhão uns com os outros. Restaura os nossos relacionamentos, ó Pai. Assim nós oramos, te pedindo perdão pelos nossos pecados. Se tem algum pecado que te acusa nesta manhã, meu irmão, fala com Deus. Fala com Deus, minha irmã. Perdoa os nossos pecados, Pai. Se tem algum relacionamento estremecido nesta manhã, diga, fala com Deus aí, Senhor. Entra nesse relacionamento. Me perdoa. Eu perdoo essa pessoa que me feriu. Se você se sente aí isolado, meu irmão, talvez seja uma situação que a gente precise de cura e de restauração. Então entra com o teu poder, Pai. Nós abençoamos esse pedaço de pão e participamos dele em nome de Jesus. Amém. Participe do pão. Graças a Deus. Posso ouvir um graças a Deus aí da igreja que é cheia do Espírito Santo? Posso ouvir um glória a Deus da igreja pentecostal, batizada com o Espírito Santo e com o poder? Aleluia! Abra seu cálice aí com cuidado. De posse desse cálice, Pai, que representa o sangue do Senhor Jesus que foi derramado na cruz do Calvário por nós. E sangue é vida. Então, Pai, a vida de Jesus foi derramada por mim. Então, Senhor, que a Tua vida venha se manifestar nas nossas vidas nesta hora. Como diz a Tua palavra, que o mesmo poder que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos mora dentro de nós e vivificará o nosso corpo. Então, que o Senhor venha operar o Teu poder em nossas vidas, ó Deus, fazendo os Teus milagres, fazendo as Tuas maravilhas, que o enfermo seja curado nesta manhã, não só no corpo físico, mas na alma, que relacionamentos sejam restaurados nesta manhã. Ah, Pai, aquele que se estava afastado de Ti, que ele seja trazido para perto nesta manhã, Pai, que as nossas vidas sejam restauradas,
aquilo que o pecado tentou fazer, Deus, para gerar morte, que ao participarmos do teu cálice, a vida possa se manifestar em nossas vidas, trazendo de volta a vida, trazendo de volta ânimo, trazendo de volta alegria, Senhor amado. Que ao participarmos desse cálice, o teu poder venha sobre o meu irmão, o teu poder venha sobre esta igreja, sobre as nossas vidas, e que no nome de Jesus sejamos cheios do teu Espírito para concluir a obra que o Senhor quer que nós façamos e viver o propósito que o Senhor tem com as nossas vidas. Nós oramos abençoando esse cálice e participamos dele em nome de Jesus. Diga amém. Participe do cálice. Diga amém. Diga glória a Deus. Se coloque de pé. Aperte a mão do seu irmão, diga para ele: meu irmão, você está aqui saindo cheio do Espírito Santo, renovado, fortalecido, curado, abençoado, avivado. Amém, meu irmão? Dê a mão ao seu irmão, dê a mão à sua irmã. Estamos aqui nessa manhã, Pai. Manhã de milagre, manhã de bênção, manhã de vitória, Pai. Manhã de renovo, manhã de avivamento, manhã de céus abertos, ó Deus. Manhã do teu Espírito descendo sobre nós. Nós somos uma igreja pentecostal, Senhor. Ó Deus, derrama dons sobre nós. Ó Deus, em nome de Jesus, batiza com o Espírito Santo e com o poder. Renova as nossas vidas. Renova, Senhor, os dons. Renova, Senhor amado, a tua presença e o teu poder nesta igreja, em nossas vidas. Em nome de Jesus, ó Deus. Dá-nos um mês de junho abençoado. Nós desde já consagramos esse mês nas tuas mãos. Mês de aniversário da igreja. Que seja um mês ricamente abençoado e cheio de vitórias para a glória e honra do nome do Senhor. Eu oro por quem está à minha direita, Pai, te pedindo: enche o meu irmão do teu Espírito, Pai. Ah, Deus, que ele saia daqui cheio da tua glória. Que ele saia daqui, Senhor, transbordando do teu poder, Pai amado. Que ele saia daqui com dons, com talentos para fazer a tua obra. Eu oro aqui também por quem está à minha esquerda, Deus. Ele está cheio do teu Espírito, ele está cheio da tua glória. Então, Pai, usa ele para a glória do teu nome. Usa ele hoje, usa ele amanhã, usa ele essa semana, Pai querido, como um canal de bênção para cumprir o teu propósito. Assim nós oramos e desde já te agradecemos. Pai, leva-nos debaixo da tua bênção, debaixo da tua proteção, para o nosso lar, para o nosso destino, e dá-nos uma semana de vitórias e um domingo de bênçãos. É o que nós oramos e te agradecemos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida hoje e permaneça para sempre. Amém. Deus abençoe a todos rica e abundantemente.